Agora sim, começando oficialmente mais um Vendas Imóvel Moeda Forte, dando, como eu disse, as boas-vindas e desejando um ótimo e abençoado dia a todos vocês que estão se conectando aqui às 6 horas da manhã em mais um Vendas Imóvel Moeda Forte, uma live desafio. Live às 6 horas da manhã, praticamente sem divulgação, é desafio efetivamente, para ver o quanto você está comprometido com a busca de conteúdo, com a busca de conhecimento. E eu tenho ficado muito satisfeito, muito surpreso com a adesão de todos vocês aí a essa live. Acho que é a terceira live que eu faço às 6 horas da manhã na quinta-feira. Lembrando que toda quinta também a gente tem a mentoria Corretor 20 Casas 2045, então não percam. Mas o Vendas Imóvel Moeda Forte, especialmente essa live desafio às 6 horas da manhã, não deixa de ser uma grande oportunidade, mais uma oportunidade para a gente discutir os conceitos e as estratégias que vão te levar, meu amigo corretor de imóveis, a faturar pelo menos 20 mil reais todo santo mês. Sempre que possível, eu faço um parênteses sobre essa promessa tangível de ajudá-los a faturar pelo menos, eu grifo, pelo menos 20 mil reais todo santo mês. Mas não é o caso, eu quero ir direto para o tema da live de hoje, que é o seguinte. Dá uma olhada na força do tema. A fórmula da riqueza para corretores imobiliários. Nada mais, nada menos do que isso. A gente vai sim discutir, refletir. Eu vou apresentar para todos vocês que chegarem comigo até o final dessa live. Eu vou apresentar efetivamente uma fórmula matemática, igual, mais, menos, de como efetivamente vocês podem se tornar pessoas ricas. Tem alguém aqui que não quer ficar rico, não quer descobrir a fórmula da riqueza? Olha que ousadia de tema, olha que tema que chama a atenção efetivamente, porque todo mundo, de certa forma, sempre foi bombardeado com essa questão de se tornar rico, de buscar prosperidade. E aí muita gente me pergunta quando eu faço essa provocação, quando eu falo dessa tal fórmula da riqueza, fórmula para você ficar efetivamente rico. O pessoal pergunta, mas que mágica é essa? Que fórmula mágica é essa, Diego? E como eu disse, é uma fórmula matemática. Então assim, os céticos de plantão, fiquem comigo até o final, que eu vou apresentar efetivamente a fórmula, igual, mais, menos, a nota. E eu espero que da mesma forma, quando eu tive contato com esta forma, com essa provocação, efetivamente eu passei a olhar com mais atenção as minhas finanças pessoais e, sem sombra de dúvidas, isso me ajudou efetivamente a ter mais prosperidade, a trazer mais resultado, a acumular mais patrimônio, uma série de coisas a partir dessa forma. Porém, todavia, entretanto, a despeito, apesar dessa fórmula que eu vou efetivamente apresentar para vocês, é importante que eu diga que, não tem nada de mágica aqui, tá ok? Vocês vão entender na fórmula, que é simples, é didática, mas principalmente ao longo de toda a discussão dessa live, que não tem nada de mágico. E é por isso, inclusive, que eu peço licença para, antes de apresentar essa fórmula, que eu possa efetivamente contextualizar melhor essa história de fórmula da riqueza, ou fórmula para você se tornar uma pessoa rica, próspera, ok? E para a gente começar essa trajetória, eu acho que é oportuno a gente discutir, inclusive, o conceito de riqueza, por que não? É uma fórmula para a riqueza? Então, o que é, afinal, riqueza? Deixa eu só tentar ajustar o celular aqui para que eu possa acompanhar os comentários. Olha lá, bom de gente comentando, bom dia. O Marcos, sim. Diogo Irino está aqui com a gente. Pessoal, vou pedir desculpas que eu montei o setup hoje de uma forma aqui que está me atrapalhando o celular. Ele está quase caindo, então eu estou tendo que apoiá-lo aqui. Talvez eu não consiga acompanhar as mensagens de vocês, mas eu acho que agora eu consegui de um jeito que eu consigo. Show de bola. Mariana quer que eu fixe o tema da live. Pera aí então, Mariana, vou ter que tirar o celular aqui. É isso aí, pessoal. Ao vivo é assim, dá uma olhada. Vamos fixar o tema da live. Bom dia, Mariano. Deixa eu escrever aqui a fórmula da riqueza. Quem aqui não fica interessado com um tema desse? Pronto, deixa eu só
Ixi, deu zoom aqui no... Aê, olha, eu não sabia que dava para dar zoom no Instagram. Show de bola! Assim eu consigo ver as mensagens. Consigo ver as mensagens, está fixado o tema da live, a pedido da Mariana. Mas vamos efetivamente ao que interessa, conteúdo. Eu vou apresentar a fórmula. Igual, mais e menos, para que vocês entrem numa trajetória de acúmulo de capital, enfim, possam se tornar pessoas ricas. É uma forma simples, didática, uma fórmula simples, didática, que me ajudou a olhar com uma nova perspectiva para as minhas finanças pessoais, e eu espero que da mesma forma ajude vocês. Mas antes, como eu vinha dizendo, eu quero aproveitar esse momento para contextualizar melhor essa história, e exige muita reflexão, muitas ponderações para que a gente faça isso de maneira profunda, para que a gente possa fazer isso de uma maneira mais eficiente para a vida de vocês, tá certo? Porque não é um tema simples e a gente não pode parecer leviano, a gente não pode parecer uma promessa barata de alguém que está aqui falando do dinheiro pelo dinheiro. Então eu vou colocá-los numa trajetória, inclusive peguei algumas referências importantes aqui para compartilhar com vocês nesse momento introdutório de contextualização. Combinado? Mas como eu vinha dizendo, pessoal, afinal, o que é riqueza? O que é riqueza? E toda vez que eu me deparo com essa situação em que eu preciso conceituar determinada palavra, determinado termo, eu recorro aos dicionários. É um exercício super saudável que eu recomendo a todos vocês. Ainda mais hoje em dia com a internet, ao acesso do celular. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem lá, é importante. Porque vocês obviamente estão procurando uma definição mais objetiva, mas muitas vezes esse exercício de procurar o que significa determinada palavra vai te colocar em contato com uma segunda conceituação, às vezes amplia a tua visão em relação àquele conceito que você está pesquisando. Com riqueza não foi diferente. Quando a gente pensa em riqueza, o que vem na nossa cabeça, né, pessoal? Uma grande quantidade de dinheiro, grande quantidade de posses, de bens, de propriedades, ou o sinônimo fortuna. É ou não é, pessoal? Quando a gente pensa em riqueza, é isso que vem. E de fato isso também está no dicionário. Mas um detalhe muito importante que eu quero trazer à tona, que foi uma definição secundária em um dicionário e foi uma definição primária no outro dicionário, que diz o seguinte: riqueza pode ser associada à abundância, magnificência, à fertilidade, até eu encontrei, mas a palavra abundância aqui é que é importante na minha concepção quando a gente vai falar de prosperidade. E o que é ser abundante, pessoal? Alguém tem alguma ideia do que é ser abundante? Vou tomar meu leitinho aqui enquanto alguém pensa a respeito disso. Abundância, pessoal, significa uma grande porção, uma grande quantidade, até uma quantidade excessiva em relação àquilo que te é necessário. E linkando isso com a riqueza, ou linkando isso com bens materiais, é um desejo de todos ou não, pessoal? Imagina você ter um cenário de vida financeira que você tem bens, posses, propriedades, recurso financeiro acima das suas necessidades. Todo mundo almeja isso, sim ou não, pessoal? Certo? Então é importante a gente ter definição do que é riqueza. Rememoro que ao final dessa live eu vou apresentar para vocês a equação matemática para que vocês se tornem pessoas ricas. Mas como eu disse, neste momento introdutório eu quero enriquecer essa trajetória. E para isso, pessoal, eu vou trazer aqui duas fontes muito importantes para essa nossa discussão. Tá certo? Fonte número 1, dá uma olhada na importância dessas fontes. Fonte número 1, as escrituras sagradas, a Bíblia. A Bíblia. Diego, você vai falar da Bíblia para falar de dinheiro? Sim, eu vou falar da Bíblia. Eu fiz questão de anotar algumas passagens bíblicas, especialmente, que é a segunda fonte, nos livros de autoria de Salomão, do rei Salomão. Pois é, pessoal, a gente tem uma tendência, nós que somos cristãos, que praticamos a fé e que interagimos com a Escritura Sagrada, com a Bíblia, nós temos uma tendência, às vezes, a mal interpretar a questão financeira, pecuniária do dinheiro. E eu quero trazer passagens claras, inclusive, que servem para enriquecer a fórmula que eu vou apresentar para vocês. Então eu vou pegar essas duas fontes, a Bíblia e Salomão.
Alguém aqui tem ideia de quem foi rei Salomão? Riqueza para mim é saúde, família, Deus, filhos, amor no casamento, trabalho. Sem dúvida, Mariana. Só que eu tenho certeza que quando eu anuncio que eu vou apresentar a fórmula da riqueza, as pessoas se associam imediatamente, está no subconsciente delas, com a questão financeira, com a questão material. E é exatamente nesse viés que eu vou trazer para vocês a fórmula. E é exatamente nesse viés que eu vou trazer para vocês referências bíblicas de Salomão, por exemplo, a respeito da riqueza material. A Mariana bem aqui colocou, existe sem sombra de dúvidas a riqueza que transcende a questão material, mas eu estou apegado por conta da expectativa que eu tenha gerado na audiência à questão material. Mas só para a gente não perder o fio da meada, alguém aqui tem ideia, já ouviu falar do rei Salomão? Mariana está dizendo que riqueza e abundância é ter para você e transbordar para o próximo. Riquíssima definição. A abundância significa isso, você tem excesso a ponto de transbordar. Mas sempre aqui com viés financeiro, tá, pessoal? E obviamente eu vou enriquecer trazendo passagens bíblicas como eu estou anunciando. Salomão, para quem não sabe, pessoal, foi um rei de Israel. É uma figura que realmente existiu, que sucedeu o rei Davi, o Davi mesmo da história de Davi e Golias. E Salomão é considerado por estudiosos, tá? Não é só referência bíblica, mas por estudiosos como uma das figuras mais ricas que existiram no mundo, na história da humanidade, tá certo? E Salomão foi quem escreveu 2 livros muito importantes, que existem várias passagens da questão financeira, de como você atingir prosperidade, riqueza material mesmo, que são Eclesiastes e Provérbios. Eu tive a oportunidade de ler Provérbios, Eclesiastes eu não li, confesso para vocês, mas nessa pesquisa para compartilhar algumas passagens, tive que recorrer a Eclesiastes, a Provérbios e também a Deuteronômio. Então são 3 livros importantes da Bíblia que têm passagens que nos ajudam a interpretar essa questão financeira e a enxergar, afinal, essa fórmula de riqueza. Tá certo? Mas o rei Salomão, pessoal, nessa minha pesquisa, vou compartilhar com vocês, já fazendo uso aqui das anotações, o rei Salomão, em 2 passagens bíblicas, em diferentes livros, em Reis 10, capítulo 10, versículo 14, e em Crônicas, capítulo 9, versículo 13, em 2 passagens bíblicas, com referência a Salomão, não são livros dele, portanto, eles atribuem um valor, efetivamente, a quanto Salomão recebia por ano, enquanto rei de Israel. Olha que legal. Então, na Bíblia, se vocês pesquisarem nesses versículos, vou repetir, Reis, capítulo 10, versículo 14, Crônicas, capítulo 9, versículo 13, vocês vão encontrar uma referência financeira à fortuna de Salomão. E eu, por curiosidade, dei uma ilustrada, tentei traduzir isso em valores reais, mas essas 2 passagens bíblicas, portanto, em fontes distintas, cita-se que o que significava a fortuna, o que Salomão recebia por ano, era o equivalente a 23,3 toneladas de ouro. 23,3 toneladas de ouro. Aí, curioso que sou, fui pesquisar quanto está o grama, o grama, tá, pessoal? É artigo masculino. Quanto está o grama hoje, a cotação do grama de ouro? E eu cheguei ao seguinte valor, R$ 321,37. R$ 321,37. Então, 23,3 toneladas que Salomão recebia, de acordo com 2 passagens bíblicas por ano, fora os impostos e taxas. Então, não estou falando da arrecadação, não, do Estado de Israel, né, do qual ele foi rei. Não, fora impostos, taxas de mercadoria e tal, ele recebia 23,3 toneladas por ano, que significa, pessoal, algo próximo à cotação atual, 7,5 bilhões de reais. E é óbvio que esse tipo de tradução, ou de tentativa de tradução em valores reais, é um absurdo, porque o ouro na época era muito mais escasso. Era o único tipo de ativo praticamente que dava laço às transações, portanto o ouro era muito mais valioso naquela ocasião. Mas a valores reais, 23,3 toneladas de ouro significam 7,5 bilhões de reais. Então percebam, eu vou usar de versículos bíblicos, Deuteronômio, Provérbios e Eclesiastes, principalmente
as importantes informações compartilhadas pelo rei Salomão, mas importante até para os céticos que não praticam da fé, que não acreditam, que não seguem, mas entender que é uma figura real, comprovada por historiadores, que teve uma das maiores fortunas, se não a maior fortuna da história da humanidade, que foi o rei Salomão, rei de Israel. E vamos lá, pesquisando afinal, Diego, essas passagens bíblicas, que fonte importante que você está trazendo para enriquecer essa nossa análise. Qual foi a primeira lição que você identificou? A primeira lição de Salomão a respeito do enriquecimento tem a ver com dívidas, pessoal. Dívidas. Em Provérbios 22, versículo 7, tem a seguinte passagem: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que toma emprestado é servo do que empresta. Então, traduzindo aqui, está citando a questão da dívida, ou seja, você enquanto devedor, você é servo daquele que te empresta. Você cria uma relação de servidão em relação à pessoa que te empresta. E se a gente for traduzir para o nosso ambiente de finanças pessoais, a dívida ou as dívidas, elas afetam sobretudo a nossa mente, o nosso estado de espírito. Então é importante a gente entender que, inclusive do ponto de vista bíblico, quando a gente está devendo, e principalmente quando a gente está devendo a alguém e a gente não paga, a gente provavelmente está atrapalhando essa pessoa. Seja ela uma empresa, uma pessoa jurídica, seja ela uma pessoa física. Então, aos olhos de Deus, numa relação de servidão, a partir do momento que a gente não honra as nossas dívidas, a gente está atrapalhando a vida das outras pessoas. Quem são os nossos credores? E infelizmente uma lei taxativa da Bíblia, ou felizmente, é que aquilo que a gente faz para os outros é aquilo que a gente vai colher. Então, em outras passagens, também Salomão deixa claro que a primeira lição em relação ao enriquecimento diz respeito a você eliminar suas dívidas, você evitar de ter essa relação de dívida com qualquer pessoa. E entendo que você seja rigoroso no cumprimento, portanto que você não prejudique a próxima pessoa. Eu conheço um empresário muito próximo, muito bem sucedido, uma pessoa de bastante credibilidade, que costuma dizer que ele se orgulha disso, nunca ter dado prejuízo para ninguém. Isso é muito forte, isso reverbera nessa passagem bíblica de Salomão relacionada às dívidas. Então eu diria que o primeiro passo para a gente ter prosperidade do ponto de vista material é a gente se livrar das dívidas, tá certo? Como é que a gente faz isso no mundo prático aqui no nosso dia a dia? Bom, primeiro a gente precisa saber aquilo que a gente deve. Ponto-chave, a gente precisa saber, a gente precisa listar, a gente precisa identificar, mapear aquilo que a gente deve, o quanto a gente deve, para quem a gente deve, e aí a partir disso criar metas e estratégias para liquidar as dívidas. Evitem dívidas. Tira uma parte muito produtiva da nossa cabeça, da nossa capacidade mental de reflexão. Aquilo que a gente poderia gastar com uma energia produtiva se torna uma energia que a gente gasta lidando com o passivo, lidando com dívida. Então é importantíssima essa primeira passagem. Mas até do ponto de vista bíblico, e aí eu já faço o link com uma segunda grande lição de Salomão, como é que a gente faz para quitar? E aí tem uma passagem de Provérbios 16 que diz o seguinte: olha que importante, eu já faço o link com a segunda dica, ou com a segunda lição importantíssima sobre enriquecimento a partir de Salomão. Diz o seguinte, Provérbios 16. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. E aí vem a segunda, eu acho que é a grande lição de Salomão, até porque Salomão, quem já teve a oportunidade de ler Provérbios ou conhece a história de Salomão, lembra que quando Salomão teve a oportunidade de pedir a Deus aquilo que ele quisesse, ele não pediu bens materiais, ele pediu sabedoria. Então, sabedoria, sem sombra de dúvidas, é o segundo passo para a fórmula da riqueza, segundo a Bíblia, tá? Segundo a Bíblia e segundo Salomão, como eu disse, é um rei efetivamente que existiu e que por
por historiadores, comprovado por historiadores, provavelmente uma das maiores fortunas da humanidade. Sabedoria. E quando eu falo de sabedoria, principalmente Salomão fala de sabedoria, a gente não está falando do conhecimento ou da capacidade cognitiva das pessoas, de ter um QI alto. Não. Aliás, tem muita gente que é muito inteligente do ponto de vista de QI, de capacidade cognitiva, e simplesmente não consegue prosperar na vida, não consegue ter resultado financeiro, material, né? Que eu estou fazendo referências bíblicas, especialmente Salomão, mas eu estou sempre dando a ênfase que eu estou falando sim da questão material, tá? Eu não estou transcendendo o conceito de riqueza. Primeira dica, evitar dívidas, como a Mariana está listando aqui. A segunda grande dica é sabedoria, e não do ponto de vista de capacidade cognitiva. Então, o que quer dizer essa sabedoria, Diego? Acredito eu, né, traduzindo as minhas palavras, mas fica muito claro, lendo Provérbios ou lendo a história de Salomão, que tem muito mais a ver, essa sabedoria, com a perspicácia, ou seja, com a tua capacidade de perceber com mais facilidade oportunidades, exatamente, e agir com diligência. Anotem essa palavra, quem não a conhece, diligência, foi uma palavra que entrou para o meu vocabulário a partir de Provérbios, a partir dos meus estudos em relação à vida de Salomão. Diligência, o que é ser diligente? Anotem aí que isso tem tudo a ver com como a gente lida com o material. Ser diligente significa ser ativo, significa ser zeloso, cuidadoso, rápido. Então quase um paradoxo, você tem que ser rápido e cuidadoso ao mesmo tempo, você tem que ser ativo, você tem que estar esperto, você tem que ser zeloso em relação ao material. E especificamente isso é a passagem bíblica de Salomão. Ser diligente em relação a fazer, acumular e multiplicar riquezas. Então perceba, é este o sentido da sabedoria, né? De você ser perspicaz, de entender e interpretar as oportunidades e ser diligente em relação a fazer, portanto construir, acumular e multiplicar patrimônio. Segundo ponto-chave, segundo grande ensinamento bíblico a respeito de enriquecimento. Eu diria até que se a gente não tiver diligência e sabedoria, tem que ser os dois, o dinheiro ou os bens materiais, posses, não importa, podem e provavelmente vão significar, sabe o quê? Dinheiro e posses e propriedades vão significar, sem diligência e sabedoria, prejuízo. Exatamente. E eu não estou só falando, eu estou falando especialmente também do prejuízo do ponto de vista de espírito, mas prejuízo financeiro, porque quando você não é diligente em relação aos seus bens materiais, cuidadoso, zeloso, ativo, cauteloso, você pode inclusive entrar numa engrenagem de consumo que a partir do momento que você não tem receita, por exemplo, proveniente, isso tem tudo a ver aqui com a atividade da corretagem imobiliária, você pode efetivamente incorrer em prejuízos. Então, ser diligente, austero, ágil em relação ao seu material, aos seus bens materiais, é um ensinamento bíblico de Salomão. E efetivamente, pessoal, se a gente usar o dinheiro que a gente acumulou sem diligência, então a gente conseguiu acumular dinheiro, a gente aproveitou as oportunidades, mas a gente gastou, a gente consumiu demais, a gente não soube ser cauteloso, não só você pode incorrer em dívidas, mas principalmente você pode perder aquilo que eu acho que é de mais valioso que a gente tem, que é a nossa tranquilidade, ou, em outras palavras, a felicidade. Não tem aquela famosa frase, dinheiro não traz felicidade? Sem sombra de dúvida, a gente vai explorar ao longo dessa live, não traz. Por outro lado, a gente não pode e não deve ter preconceito em relação à questão material. E está aqui, o autor de 2 livros bíblicos, Salomão, a maior fortuna da história da humanidade. Então a gente não precisa ter um preconceito. Pelo contrário, a gente precisa ser zeloso. E aí eu vou aprofundar naturalmente que a gente não pode colocar o dinheiro acima de coisas mais importantes, como no caso bíblico, nesse viés religioso, acima de Deus. Não tem como a gente servir a 2 deuses, isso é bíblico também. Eu anotei aqui para passar para vocês. Mas prestem atenção, pessoal, o que eu quero dizer? O dinheiro não traz felicidade, mas ele mal administrado traz intranquilidade. Tá certo? E a gente, por mais que a gente queira colocar qualquer sonho que a gente tenha de realização, por mais
filosófico que seja, invariavelmente existe uma equação financeira por trás. Então a gente precisa romper com essa história de que dinheiro é uma coisa vil, de que o dinheiro é uma coisa única e exclusivamente do mal. Não é por aí. Como eu disse, autor de 2 livros bíblicos, Provérbios e Eclesiastes, a maior fortuna da história, mas ele teve a sabedoria e a diligência e a forma como ele lidou com o material é fundamental e vai enriquecer demais a fórmula que eu vou apresentar para vocês no final dessa live. Então eu já falei de 2 chaves, evitar dívidas e ter sabedoria para usar e administrar o dinheiro. Legal. Qual é a terceira chave apresentada por Salomão? E aqui ele fala em Provérbios 24, versículo 3 e 4. A terceira chave, Mariana, anota aí. Paciência. Anota e grifa, Mariana. Bota negrito aí. Paciência. Provérbios 24, versículo 3 e 4. Com a sabedoria, com a perspicácia, você edifica a casa. E com o entendimento, com a paciência, ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Então está falando de bens materiais, está falando que a sabedoria vai te ajudar a edificar a casa, mas para ela se estabelecer, para que você encha as câmaras com todos os bens preciosos, você precisa de entendimento, paciência e conhecimento. Pessoal, para se ter prosperidade, é fundamental que a gente entenda que tudo faz parte de um processo. Isto é, você precisa entender os conceitos e tentar aplicá-los na prática com diligência, com sabedoria, fazendo escolhas, tomando decisões inteligentes, sendo diligente, mas entender que é uma construção. A imensa maioria das pessoas na atualidade sofrem daquilo que tem sido inclusive anunciado como o maior mal da atualidade, que é a ansiedade. Tem ou não tem, pessoal? O pessoal é ansioso em relação, inclusive, a fazer patrimônio, a acumular riqueza? Sim, ou com certeza. Muito. E quando a pessoa não tem essa importante lição, ou não se atenta a essa importante lição da paciência, ela não entende que ela precisa plantar, ela precisa regar, ela precisa cuidar para depois colher o fruto, que ela quer tudo para ontem, não é nem para já, é para ontem. O que acontece na prática, pessoal? Então olha só, a pessoa teve sabedoria, de certa forma foi diligente, mas ela não teve paciência. Sabe o que acontece na prática? Ela se frustra, ela se desanima e ela acaba se travando em relação à prosperidade. Ela trava, ela se cobra, ela fica inquieta, ela fica insatisfeita. Alguém aqui conhece ou não alguém que está insatisfeito, que às vezes está no caminho certo, tem um bom perfil para acumular e multiplicar patrimônio, riqueza, tenta fazer a coisa certa, faz a coisa certa, evita dívida, é diligente, mas não tem paciência, né? Tem alguém muito próximo que eu falo que quer começar a ler o livro da vida, especialmente na perspectiva de patrimônio, de riqueza, do 12º capítulo. Eu falo para essa pessoa, calma, entenda as referências que você tem de pessoas bem-sucedidas, que elas percorreram uma trajetória, uma escadaria. Ninguém começa do 12º capítulo, ou pode até querer começar, mas vai fazer falta todas as etapas anteriores, os degraus anteriores. Eu vou até pedir licença, porque essa questão da ansiedade e da falta de paciência era tão importante para uma trajetória efetiva de prosperidade, que isso sempre me faz lembrar daquela história que quem conhece aquela organização do perfil geracional, né? Quem já ouviu falar dos baby boomers, da geração X, Y, Z? Alguém aqui conhece essa geração? Isso tem a ver, eu vou explicar rapidamente para depois retomar essa questão, mas tem tudo a ver, porque é essa lição que Salomão nos dá através de Provérbios. Deixa eu só voltar aqui para a minha anotação, 24, 3, 4, versículo 3, 4, importância da paciência, e isso sempre me remete a essa história, e é chave a gente ter essa capacidade de contextualizar a geração
em que a gente foi criado, a idade que a gente tem, no ambiente macro, né, numa conjuntura maior. Então sempre eu sou remetido a essa história. Os baby boomers, para quem não conhece, por exemplo, são as crianças, né, as pessoas que nasceram naquele período pós-Segunda Grande Guerra, que inclusive, por que é baby boomers? Porque teve um boom populacional, né, teve uma explosão populacional depois da Segunda Grande Guerra, e as pessoas que nasceram naquele período, que hoje tem entre 55 e 75 anos, né, os meus pais quase se enquadram nessa faixa, talvez tenha alguém aqui nessa idade, mas os baby boomers, eles têm uma característica muito clara. É óbvio que quando a gente fala de maneira geracional e de uma maneira genérica, a gente não está aplicando a todas as pessoas, obviamente, mas de uma maneira geral, a média dessas pessoas tem um perfil muito claro. Elas são pessoas que dão muito valor a trabalho, muito valor à longevidade, à estabilidade, por exemplo, emprego ou função. Valoriza muito a experiência, sim ou não? Quem é que lida com pessoas ou é um baby boomer de 55 a 75 e tem esse perfil? Né? Que gosta, valoriza demais o trabalho e dá valor para a longevidade. Quanto mais tempo você ficar numa empresa, quanto mais tempo você ficar numa profissão, melhor é para um baby boomer. Então percebam, uma pessoa que de certa forma foi forjada por perfil geracional, por contexto histórico inclusive, a ser uma pessoa fadada à construção de patrimônio, construção e acúmulo. Não quer dizer que todos os baby boomers são milionários e fizeram patrimônio e encontraram a prosperidade, mas eles têm esse perfil. Aí vem a geração X, que inclusive é na qual eu me encaixo. A geração X, estou ficando velho, hein, pessoal? Já estou na segunda aqui, tem duas depois, a minha que é Y e já tem a Z também. A geração X é o pessoal que nasceu nesse período pós-guerra, né? No período durante a Guerra Fria, né? E até o final dela, que tem mais ou menos entre 36 e 55 anos. E são pessoas que dão muito valor ainda a essa questão de ascensão dentro de empresa, por exemplo, né? Há uma trajetória mais longeva, porém, elas não gostam de ser 100% gerenciadas. Elas preferem entender de uma maneira mais macro o processo, o negócio que elas estão submetidos. E por esse motivo, por terem ainda uma questão de disciplina, de longevidade e ao mesmo tempo procuram ter uma visão macro, né, entender melhor os processos, são as pessoas hoje que as empresas, os estudiosos de RH apostam para que se tornem os grandes executivos. Aliás, hoje já estão assumindo os grandes cargos de executivo, o alto escalão do executivo das empresas, porque eles tendem a ser bons líderes, tá certo? Geração X, mas já é uma geração mais ansiosa, tá certo? É uma geração não tão submissa, uma geração que quer entender, que fica incomodada se não entende, e também tem uma certa ansiedade de crescimento, mas muito menor que a próxima geração, que é a geração Y, também conhecida como Millennials, que é uma moçada aí de 24 até uns 36 anos, e que já cresceu em meio à transformação digital. E essa transformação digital, sem sombra de dúvidas, alterou, impactou demais o jeito delas se relacionarem com a questão profissional, com a questão de acúmulo de riqueza, ok? De crescimento financeiro e assim por diante. Elas são pessoas muito mais exigentes em relação à função, elas precisam ter uma conexão maior, elas têm mais facilidade de largar o emprego para fazer algo, por exemplo, que gosta, que traga mais satisfação pessoal, profissional. Elas estão muito mais focadas numa existência experimental, elas se preocupam muito menos com a construção de patrimônio, por exemplo. Tem muita gente já que é uma mudança nova, aí, não liga para ter casa, não liga para ter carro, já são essas pessoas entre 24 e 36 anos e que são muito imediatistas. Esse é o link, esse é um grande vilão para as pessoas construírem riqueza. É a ansiedade, a lição bíblica que eu estou falando. É a terceira lição aqui de Salomão, de Provérbios, paciência. E essa geração é absurdamente imediatista, eles acabam se desfocando mais e mais. E ainda tem uma nova geração que está adentrando agora, né, a faixa da população economicamente ativa, que vai, sei lá, dos 15 até uns 23, 24 anos, que é a geração Z, né, os Centennials, como eles são chamados. Esse aí,
É um pessoal que aquela questão de ser muito multitarefa, consegue fazer milhões de coisas ao mesmo tempo e por isso se dispersa fácil. Esses, sem sombra de dúvidas, não só não conseguem e não têm uma longevidade com cargo, como sequer com tarefa. E esses são ansiosos ao extremo. Então essa questão da ansiedade, os grandes estudiosos estão certos em combatê-la, em tentar encontrar antídotos, porque também, como apresentou Salomão, a paciência, que é o antônimo da ansiedade, é chave para você entrar numa trajetória de prosperidade. Mas voltando então à paciência, ela tem muito a ver, pessoal, também com a sabedoria, tem a ver com a fé, tá certo? Porque é a sabedoria que vai te levar ao conhecimento, vai ter a perspicácia para que você aproveite as oportunidades, mas é a paciência que vai te oferecer o caminho para que você, ou vai sedimentar a estrada para que você percorra esse caminho, tá certo? Então, muito cuidado com a ansiedade, pessoal. E por que eu fiz esse parênteses de geracional? Porque isso é estudado largamente, publicado largamente. O grande mal do século anunciado é a ansiedade. E ela, sem sombra de dúvidas, pode estar travancando a sua capacidade de prosperidade. Tá certo? Mas vamos para uma quarta lição-chave de riqueza, ou sobre riqueza de Salomão, que vem de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, que diz o seguinte, essa é muito importante. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso é vaidade. Lição 4, Mariana, anota aí. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Então é não buscar o dinheiro pelo dinheiro. Mariana está citando, Augusto Cury é um grande estudioso, o cara está vendendo muito, produzindo muito e provavelmente ajudando muitas pessoas com esse conhecimento relacionado à ansiedade. É o grande mal do século. Acho que ele tem um livro que chama Ansiedade e o Mal do Século. Muito cuidado. A quarta lição-chave de fonte bíblica, Salomão, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, é você não buscar dinheiro antes de Deus, por exemplo. Não buscar o dinheiro pelo dinheiro. Tá certo? Ele cita, de certa forma, aquilo que eu explorei na live passada. Por quê? Porque, sim, a maior parte dos nossos sonhos, dos nossos propósitos, invariavelmente vão ter uma equação financeira por trás. Então, não há nada de errado de você prosperar. Ok? Materialmente, inclusive. Mas há sim algo de muito errado se você prosperar ou colocar a tua vida única e exclusivamente numa esteira do dinheiro, de tentar servir única e exclusivamente ao dinheiro. A Mariana citou aqui, é importante não servir a dois deuses. Essa é uma outra passagem, anote aí, está anotado aqui também, ó, Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24. Não se pode servir a dois deuses. Ok? Então o dinheiro não é um fim por si só. O dinheiro pode existir e tal, e deve, na minha concepção, existir na vida das pessoas prósperas, desde que exista um propósito maior.